Sem entender a si mesmo, qual é a utilidade de entender o mundo? Ramana Maharshi. O estado que chamamos realização é simplesmente ser o que é. Não é conhecer algo ou tornar-se algo. Se a pessoa se realizou, ele é aquilo que simplesmente é e que simplesmente sempre foi. Ele não poderá descrever este estado, ele só pode ser aquilo. É certo que usamos a expressão autorrealização por não dispormos de uma palavra mais adequada. Aquilo que é a paz. Tudo o que temos a fazer é nos manter quietos. A paz é nossa real natureza. Nós a destruímos dia após dia. O que realmente precisamos é parar de destruí-la. Não precisamos criar novos espaços dentro de nós. Por exemplo, se enchermos uma sala ou um quarto de vários objetos, e se quisermos mais espaço, tudo o que necessitamos é remover todos esses objetos, e assim teremos mais espaço. De modo semelhante, se removermos todo o lixo da mente, a paz se manifestará. O que está obstruindo a paz deve ser removido. Ela é a única realidade. Mukti, ou libertação, é nossa natureza. Nossa vontade de obter a libertação é algo muito formoso. É como se fosse um indivíduo que estivesse na sombra e voluntariamente a deixasse ficando sob um sol escaldante, sentindo a severidade do seu calor, e depois fizesse grande esforço para voltar à sombra, e aí, rejubilante, exclamaria: "Como é doce a sombra! Finalmente consegui atingi-la." Reflita sobre isto. É errado falar em realização. O que existe para ser realizado? O que é real é o que é em essência, ou seja, eterno. Nós realizamos o irreal, isto é, tomamos por real o que é irreal. Temos que abandonar essa atitude. Isto é tudo o que se requer para que se atinja o Jnana. Não estamos criando nada de novo ou obtendo algo que não possuíamos antes. A ilustração dada nos livros é essa. Nós cavamos um poço e criamos um enorme buraco. O espaço no buraco ou poço não foi criado por nós. Apenas removemos a terra que estava preenchendo o espaço já existente. Ele já estava ali, então continua agora também. Do mesmo modo, temos que simplesmente eliminar todas as tendências inatas antigas que estão em nosso interior. Quando todas essas tendências negativas tiverem sido varridas, o eu brilhará sozinho. Nosso verdadeiro estado é a consciência, livre de encargos e desejos. Se conseguirmos atingi-la ou nos identificarmos com ela, tudo estará bem, mas não é possível atingi-la sem esforço. Todas as velhas impressões levam a mente a se exteriorizar e a dirigir-se aos objetos externos. Todos esses pensamentos devem ser excluídos e a mente orientada para o interior. Eis porque o esforço é necessário para a maioria de nós. É claro que todas as pessoas e todos os livros falam: fique quieto ou silente. Mas não é fácil. É por isso que o esforço é necessário. Mesmo se você encontrar alguém que atingiu rapidamente o silêncio ou o estado supremo, saiba que este esforço foi feito numa vida anterior. A consciência livre de encargos e de desejos é obtida somente após a meditação com propósito. Nada pode ser mais estranho do que isso. O eu não é realizado pelo fato de fazermos alguma coisa para isso, mas apenas por nos manter quietos e silentes, permanecendo como realmente somos. Deve existir primeiro aquele que vê antes de qualquer coisa ser vista. Você é o olho que vê, o olho infinito que é apontado no Ulladu Narpadu, nos 40 versos sobre a realidade. As pessoas temem que, se matarem o ego ou a mente, terão como resultado um mero vazio e não a felicidade. Neste caso, o que realmente vai acontecer ao pensador, ao objeto do pensamento e ao pensar, é que todos submergem numa única fonte, que é consciência e bem-aventurança, e assim sendo, este estado não é nem inerte, nem vazio. Não entendo por que as pessoas deveriam temer este estado no qual os pensamentos cessam de existir e a mente é eliminada. Eles estão experimentando esse estado todos os dias quando entram em sono profundo. Não há nem mente, nem pensamento no sono profundo. Mesmo assim, quando acordam dele, dizem: "Eu dormi feliz." O sono é tão agradável para todos que nem príncipes ou mendigos podem passar sem ele. Quando temos dúvidas e estamos tentando nos livrar delas, isto é, quando ainda não somos perfeitos,
mas temos que fazer um esforço consciente para manter a mente unidirecionada ou livre de pensamentos, podemos atingir o Nirvikalpa Samadhi. Quando, através da prática, permanecemos neste estado, sem entrar e sair dele em seguida, atingimos o estado natural, Sahaja. No Sahaja, a pessoa vê sempre a si mesmo. Vê o Jagat, mundo, como Swarupa, a realidade, ou Brahmakara, a forma de Brahman. Aquilo que antes era o meio, torna-se a própria meta, não importando o método que é usado. Dhyana, Jnana, Bhakti ou Samadhi é outro nome para nós mesmos, para nosso real estado. Conhecer o eu é apenas ser o eu, pois não existe uma segunda existência. Isto é autorrealização. Você poderá continuar lendo qualquer livro sobre Vedanta. Eles poderão dizer apenas, realize o eu. Porém, eu não pode ser encontrado em livros. Você tem de achá-lo em você mesmo. O verdadeiro karma, yoga, bhakti ou jnana, consiste em descobrir quem é que pratica ou busca a união com o ser através do yoga, ou se sente separado do Senhor, ou se acha em estado de ignorância. Tudo isso não existe sem o eu. Portanto, permanecer como o eu é a realidade. Se nos consideramos como os agentes das atividades, devemos também ser aqueles que gozam os frutos das ações. Se perguntarmos quem executa as ações, veremos que é o eu. A partir daí, o sentido de autoria desaparece, e com ele os 3 tipos de karma, Sanchita, Agamya e Prarabdha. Este é o estado de eterna liberdade. Nossa real natureza é a liberdade, mas nós imaginamos que somos escravizados e que estamos fazendo enormes tentativas para nos tornar livres, quando durante todo o tempo somos livres. Isto só será compreendido quando atingirmos este estágio. Ficaremos surpresos ao perceber que praticamente estávamos tentando obter algo que sempre fomos e somos. Um exemplo tornará isto mais claro. Um homem vai dormir no salão do ashram. Ele sonha que fez uma viagem ao redor do mundo, atravessando montanhas e vales, florestas e países, desertos e mares, através de vários continentes, e após muitos anos desta viagem penosa e extenuante, retorna a este país, chega a Tiruvannamalai, entra no ashram e passeia pelo salão. Neste preciso momento, acorda e vê que não arredou 1 centímetro daquele local onde estava dormindo. É exatamente isso. Se nos perguntarmos por que, apesar de sermos livres, imaginamos estar escravizados, eu responderei: porque estando no salão do ashram, você imaginou que realizava uma aventura através do mundo, cruzando montanhas e vales, desertos e mares. Tudo isso é a mente ou Maya. As dualidades ou os pares de opostos, tais como prazer e dor, e as tríades ou distinções, tais como o conhecedor, objeto conhecido, e o processo de conhecer dependem de uma só coisa: o ego. Quando a pessoa procura estas coisas no coração e vê sua real natureza, elas desaparecerão. Aqueles que buscaram unicamente a real natureza do ego perceberam a realidade. Estes não terão mais dúvidas ou ansiedades. Não existe conhecimento à parte da ignorância, nem ignorância à parte do conhecimento. Aquele que, através do Jnana ou conhecimento real, indaga a que surge este conhecimento ou ignorância, atinge aquela fonte que é o eu. Quando dizemos, eu sou o corpo, este pensamento é ignorância. Saber que o corpo não existe separado do eu é sabedoria. O corpo é uma projeção mental. A mente é o ego, e o ego surge do eu. O pensamento de que somos o corpo nos distrai, desviando-nos do eu. Para quem existe o corpo ou o nascimento? Não para o eu, o espírito. Existe para o não-eu que se imagina separado do eu. Enquanto perdure o sentido de separação, existirão pensamentos de aflição. Se recuperarmos a fonte original e o sentido de separação ter desaparecido, existirá a paz. Se uma pedra, ao ser deslocada de seu ponto original, for arremessada ao ar, não descansará até que retorne à terra. As águas do oceano, ao evaporarem, sobem ao céu, condensando-se sob a forma de nuvens, e não terão descanso até que retornem como chuva e finalmente corram para o oceano. O ego somente terá paz quando se submergir em sua fonte, o eu. Ver a Deus sob qualquer forma e falar a Ele é tão real como sua própria realidade. Em outras palavras,
Quando você se identifica com o corpo como em Jagat, estado de vigília, verá os objetos materiais, como no corpo, astral, ou no plano mental, como sonho. Você vê objetos sutis. Quando não tem identidade, como no sono profundo, você nada vê. Os objetos vistos acham-se relacionados com o estado de consciência daquele que os vê. O mesmo se aplica às visões de deuses. Por longa prática, a figura do Deus sobre o qual se medita aparece em sonho e mais tarde pode aparecer até no estado de vigília. Existiu um sábio de nome Namdev. Ele podia ver, conversar e divertir-se com Vitoba, o deus de Pandharpur. Deus teve que ensiná-lo que isso não era o suficiente e que a pessoa deveria aprofundar-se mais e realizar o eu, no qual aquele que vê e o objeto visto são um só. Vejamos a visão de Shiva. A visão é sempre um objeto, o que implica na existência do sujeito. O valor da visão é o mesmo daquele que vê. A natureza da visão está no mesmo plano daquele que vê. O aparecimento implica de igual modo no desaparecimento. Uma visão não pode ser eterna, porém Shiva é eterno. Viswarupa Darshana, visão cósmica, e Viswatma Darshana, visão do eu universal, são a mesma coisa. Tal darshana não aparece através do olho físico ou de qualquer forma física. Como só existe o ser uno, sem segundo, qualquer coisa que se vê não pode ser real. Esta é a verdade. A moral por trás da história de Ashtavakra e Janaka é simplesmente esta: o discípulo se submete ao mestre. Isto significa que não há vestígio de individualidade retido pelo discípulo. Se a submissão é completa, todo o sentido de individualidade é perdido e não existe causa para o sofrimento. O eu eterno é apenas felicidade, e isto é revelado. Toda Vedanta acha-se contida em duas declarações da Bíblia: eu sou o que sou, e aquieta-te e sabe, eu sou Deus. Existe um estado além de nossos esforços, o estado livre de encargos. Até que ele seja realizado, o esforço é necessário. Após termos experimentado essa bem-aventurança ao menos uma vez, tentaremos repeti-la tendo experimentado a satisfação da paz. Ninguém gostará de estar fora dela ou engajar-se em outro estado. Nenhum tipo de atividade afeta um Jnani. Ele permanece para todo o sempre em paz. Ishtadevata, a divindade de devoção de cada um, e o Guru são ajudas, realmente poderosas no caminho espiritual. Mas para que esta ajuda seja efetiva, requer-se o esforço por parte do neófito. Seu esforço é a condição sine qua non. É você quem tem que ver o sol. Podem os óculos ou o sol ver por você? Você tem que ver sua própria natureza. Não há necessidade de muita ajuda para fazê-lo. De início, a pessoa vê o eu como objeto, depois o vê como o vazio e finalmente vê o eu como eu. Porém, neste último caso, não há busca porque ver na verdade é ser. O poder da realização de um sábio é muito superior a todos os poderes ocultos. Para o sábio, não existem outros. Mas qual é o mais elevado benefício que possa ser conferido para os outros, como os chamamos? É a felicidade. A felicidade nasce da paz. A paz só pode reinar quando não há perturbação oriunda dos pensamentos. Como não existe mente para o sábio, este não pode ser consciente da existência de outros, pessoas e coisas. Mas o mero fato de ter atingido a autorrealização é por si mesmo suficiente para tornar felizes e cheios de paz a todos os demais. O extrato de uma carta do poeta Tennyson, a B.P. Blood, foi lido na presença de Bhagavan. Uma espécie de transe me ocorre com frequência desde a minha infância quando estou só. Isto geralmente acontece quando digo meu nome 2 ou 3 vezes para mim mesmo, silenciosamente até que de repente, como se estivesse fora da intensidade da consciência da individualidade, e esta parece dissolver-se e desvanecer no ser sem limites. E isto não é um estado confuso, mas o mais claro entre os claros, o mais seguro entre os seguros, o mais extraordinário de todos e inexpressável em palavras, onde a morte seria uma impossibilidade, algo irrisório, e a perda da personalidade, se assim fosse, que não parecia a extinção, mas apenas a verdadeira vida. Bhagavan comentou: este estado é chamado de habitar no eu. Ao apreciar esses ensinamentos de Ramana Maharshi, espero que tenha encontrado inspiração para uma jornada mais profunda em direção à autorrealização. Se isso fez sentido para você,
clique no botão de curtir para compartilhar essa experiência. E se deseja continuar explorando reflexões enriquecedoras, não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de expansão da consciência. Até a próxima!